Salves, Nicola, muitos times adiantaram direitos de TV. O Vasco recebeu quanto e quanto vai receber no total? Cara, a pergunta é espetacular e muito difícil, porque é algo muito particular e que a gente só teria acesso se a gente tivesse proximidade tremenda do diretor financeiro do Vasco, tá? Não é o caso. O Amodeu, que é um cara com quem eu converso com bastante frequência, certamente não vai me passar esse dado, porque é uma coisa muito estratégica, né? Olha, adiantamos tal valor, enfim. Sobre reforços para o Vasco, o Bruma está muito perto, não vou dizer que está fechado, mas está muito perto, e não é o único atacante de lado de campo que o Vasco pretende contratar. O Vasco quer, no mínimo, 2 atacantes para essa janela, tá? O Bruma e mais um. O Bruma eu acho muito interessante. Eu vou dizer para vocês que eu até prefiro o Bruma ao Brian Rodrigues, que foi alvo do Vasco por semanas. Não que o Brian seja ruim, pelo contrário, o Brian é muito bom jogador, mas o Bruma é mais incisivo, talvez até mais artilheiro. Eu gosto demais desse português que nasceu em Guiné-Bissau. Nicola, muitos times adiantados. Eles conectados. Não quer dizer que nós temos 1.200 pessoas. Tem gente vendo com 2, 3 do lado. Quando você entra através do computador é até mais fácil, William. Tem lá, seja membro, você escolhe uma das 3 categorias. Pô, seria legal pra caramba, cara. Ó, quem não é membro do canal aqui, se entrasse agora, pô, a gente explodia de membros do canal. Eu já falei, quando a gente bater 1.000 membros do canal, eu vou ter a possibilidade de trazer muitas surpresas pra vocês, muitas. Eu só posso dizer isso. Tá emocionado? Tá bom, tá bom. Você não fica empolgado não com o Vasco melhorando o time? Que vascaíno é você, Rafael? Que não se empolga com bons nomes. Eu não tô falando de nomes ruins. Tô falando de bons nomes. Porra, você já imaginou Brian Rodrigues, Rony, Bruma? Imagina, Rony, Bruma agora. Brian Rodrigues no meio do ano. Pô, esquece. Olha aí, Felipe Pavão, já atualizou, tirou onda, meu garoto, trem bala novo. Ó, manda mensagem no WhatsApp, no e-mail, pra eu botar você no grupo do WhatsApp. Aí, Charás já distribuiu 5 assinaturas do Fanático Vascaíno, Carioca Português, Gabriel de Souza, Saulo Aires, Bruna Santana, Carlos. Legal demais, cara, legal demais. Aí, o YouTube distribuindo também pra galera. Estamos juntos, olha. Mas, Azevedo, qual é o e-mail do canal? É o mesmo do Pix, que você já está acostumado e em todo vídeo tem. Quais são os benefícios de ser membro do Trem Bala Novo? Muito boa a sua pergunta, Lucas. Eu vou explicar pra você agora. Trem Bala Novo. Tem grupo de WhatsApp comigo. 1, só no Trem Bala Novo. 2, vídeo exclusivo toda semana. 3, participa de live toda semana comigo, live exclusiva. Quer mais? Vem mais novidades em breve. Calma, estamos aí. E botar os emojis e tal, e vambora, vamos juntos. Azevedo, você está vendo o que o Pedrinho está querendo e não fala... Eu acredito muito na gestão do Pedrinho. Primeiro que ele é muito pé no chão, ele é um cara de muito caráter, muito trabalhador, é um cara que se doa ao Vasco 24 horas por dia, e ele se planejou muito durante esse período de férias. E o planejamento foi para deixar os atletas que estão lá no clube felizes, né, pagando tudo aquilo que os atletas combinaram na gestão passada, né? Aí eu falo de luvas, salários, e a partir daí, com o dinheiro que vai entrar nessa temporada, que o Vasco vai arrecadar muito mais do que nas últimas temporadas, porque aumentou o dinheiro da televisão, aumentou a publicidade estática, aumentou o patrocinador de camisa, o patrocinador master, né, a Bet que tem lá no Vasco, tudo isso aumentou. O Vasco tem novos patrocinadores, e esse bolo ele é maior do que das últimas temporadas. Então, com tudo certinho, né, com todas as contas em dias, aí é bem possível que sobre dinheiro, dentro do planejamento feito pelo Pedrinho, que sobre dinheiro para ele fazer grandes contratações. Eu confesso que não conheço o Brian Rodrigues e muito menos o Bruma, que são os 2 atacantes que estão sendo
ventilados. Como eu não tenho participado das reuniões, então eu não posso afirmar em que pé estão essas negociações. Acho que se o Vasco trouxer jogadores de nível A, né, a qualidade desse time, que já é bom, vai melhorar e vai dar ao Vasco um salto de qualidade para essa temporada. O ano passado, até foi um motivo da gente discordar, houve uma pressão muito grande da imprensa, porque Fluminense, Flamengo e Botafogo estavam contratando muitos jogadores, cada um pelo seu motivo. O Fluminense porque era a lanterna do campeonato, o Flamengo porque tinha uma eleição no final do ano, e o Botafogo porque queria a conquista dos campeonatos brasileiro e Copa do Brasileiro e Libertadores, que eles acabaram conquistando. E aí o Vasco se viu obrigado a contratar, né, o Pedrinho, e contratou mal. O Jean Davi e o Maxime foram duas contratações que não deram certo. Então, por isso, eu achava que devia ir atrás de jogadores de nome, jogadores que já têm um histórico positivo no futebol brasileiro, e não jogadores que seriam uma incógnita, né? Eles vieram e não deram certo. Mas valeu a tentativa, e agora acredito que essa escolha ela esteja sendo feita de uma maneira mais minuciosa, com mais cautela, para que não se erre novamente. O Vasco não tem, por exemplo, 6 milhões de euros, 7 milhões de euros, 8 milhões de euros que o Palmeiras pede pelo Rony. Não tem 1,5 milhão para pagar de salário para o Rony. Nem gosto de falar de números, mas não tem esses valores para a contratação do Rony. Então o Vasco tem que ser criativo e rezar. Criatividade e reza. Criatividade para quê? Para achar nomes como Bruma e Brian Rodrigues, né, que não são conhecidos do mercado, pelo menos eu não conheço, e rezar para que eles cheguem aqui e arrebentem, porque não são esses os nomes, embora exista aí uma ansiedade para que eles possam vir. Mas não são esses os nomes que o torcedor do Vasco merece. Talvez seja esses os nomes que o Vasco pode contratar hoje. Mas eles não dão a certeza que eles vão chegar, vão vestir a camisa do Vasco, vão fazer 30 gols por ano. Essa certeza não existe. Como eu até estava vendo no Instagram ali uma postagem de um cara que eu gosto, que sempre foi muito bacana, muito simpático comigo, né? Que é o Casagrande, dizendo que o Neymar não vai dar certo. Ninguém consegue afirmar isso, porque o Neymar é um craque, um grande jogador, um excelente jogador. A vinda dele para o Santos já foi muito positiva, já elevou o patamar do Santos. Jogar bem ou não vai depender muito do esforço dele, né? Esforço físico, porque tecnicamente ele é craque, ele seria titular em qualquer time do Brasil e do mundo, se ele assim quiser. Então, quando o presidente Marcelo Teixeira, presidente do Santos, eu sei o nome porque trabalhei com ele, foi ele quem me levou para jogar com a camisa do Santos, a quem eu agradeço muito, toma a decisão de trazer o Neymar, ele toma a decisão mais correta. Agora, se o Neymar
não produzir em campo, é por culpa do próprio Neymar. E eu acho que algumas coisas que aconteceram na vida, né, nesses últimos anos, serviram de exemplo, tipo o Vinícius Júnior ser eleito o melhor do mundo. Eu não duvido eu tenho certeza absoluta que o Neymar poderia ter sido o melhor do mundo. Então, isso criou nele uma frustração. E ser campeão do mundo, representando a seleção brasileira, também é um sonho de todo atleta. Né? E acho que, por isso, ele vai sim se dedicar, vai trabalhar para que essas duas coisas sejam possíveis. Beleza? Eu sei que eu fugi um pouco aqui do assunto. Tá bom, Alan Sérgio? Obrigado aqui o seu carinho, obrigado pelo superchat, obrigado mesmo por estar aqui com a gente. Olha quem chegou aqui, olha quem mandou o superchat. Nosso querido amigo tio Zezé. Boa noite, meu querido Edmundo. Acho que o Vasco tem time para ser campeão, sim. O Carille costuma tirar água de pedra. Gosto dele, tamo junto. Tio Zezé, já até falei isso aqui, até recebi crítica, mas eu acho que eu não falei nada demais, por isso vou repetir. Hoje não mais, tá? Hoje não penso assim. Mas quando começou a temporada e o Vasco estava à procura de um técnico, eu falei que tinha gostado muito da escolha do Carille, por quê? Porque ele sabe armar bem o sistema defensivo, joga fechadinho, e que no ano 9 fora 12, não me lembro, quando ele foi campeão paulista pela primeira vez, no programa Fox Sport Rádio, alguém disse, eu acho que foi o Fábio Sormani, se não foi, me perdoa, meu querido amigo, disse que o Corinthians era a quarta força. E essa quarta força bateu o campeão paulista. Em algum momento deste ano, de 2025, quando o início do ano, o Fluminense começa a contratar, o Botafogo começa a contratar, o Flamengo também, eu achava que o Vasco era a quarta força. E que, nas mãos do Carille, essa quarta força poderia se tornar o campeão carioca. Hoje, o Vasco é líder em números de pontos, com Volta Redonda, tem um confronto direto amanhã, em Cariacica, e pode o Vasco assumir a liderança do campeonato, abrindo 3 pontos de vantagem para o segundo colocado, no caso, o Volta Redonda. Então, assim, hoje eu já não acho que o Vasco seja a quarta força. Então, o futebol ele é muito rápido, muito veloz. Queria falar uma palavra aqui mais difícil, como cíclico, e talvez eu esteja falando de forma errada essa palavra, e se tiver também está tudo certo, porque eu só estudei até a 7ª série, e nunca quis aqui dar uma de inteligente ou coisa parecida, mas eu tenho amigos muito inteligentes que em algum momento ali já deixaram escapar essa palavra. Se não for essa, ou ela não couber nesta frase, eu peço desculpa porque meu pai me ensinou, meu filho. Então é isso, família Cruz Maltina. Muito bom dia. Seja bem-vindo ao canal aí Vasco 98. Já chega aí deixando aquele like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificações, beleza? Agradecendo as imagens aqui do canal do Nicola, canal aí do Mundo Ed, o canal aí do Fanático Vascaíno, tá? Canais aí que trouxeram novidades importantes sobre o nosso Vascão. E se inscreva no canal deles, galera. O link aí tá na descrição aí do vídeo, só pesquisar aí que você vai chegar no canal deles, que sempre estão trazendo notícias importantes sobre o nosso gigante da colina, certo? Vamos a algumas notícias, né? O Vasco que segue se movimentando aí no mercado atrás de jogador, principalmente atacante. A gente vai falar sobre a situação de Bruma, de Girotti. Vamos falar sobre tudo para vocês agora.
Certo? Vamos começar falando sobre Bruma, né? O que tá faltando pro Bruma chegar no Vasco? A gente vai explicar para vocês agora. Certo? É o seguinte, Vasco e Bruma iniciaram a troca de documentos, tá? Ontem teve uma notícia de um jornalista, né, que soltou, disse que o Braga teria que contratar um jogador antes do final da janela para poder liberar o Bruma. Só que isso não é verdade, já há um acordo entre Vasco e Braga, tá? Inclusive eles estão trocando documento. O Vasco espera anunciar o Bruma entre hoje e amanhã, tá? O Vasco espera a confirmação aí. O Bruma que vai jogar seu último jogo pelo Braga hoje, a partir das 3h15 da tarde, tá? Vai se despedir. A tendência é que logo depois dessa partida ele viaje aqui para o Brasil, tá? Para se apresentar ao Vasco, fazer exames médicos. Parte de documentos já está tudo trocado. O Braga já tem um alvo aí para contratar, tá? Lá do futebol português. Então não vai levar muito tempo para isso. O jogador já aceitou a proposta do Vasco. O clube também. 6 milhões de dólares, tá? Chega a cerca de 36 milhões. Vasco que tá fechando sim a contratação de Bruma, certo? Falar aqui sobre Girotti, tá? Outro nome que o Vasco segue negociando aí, o centroavante. Aí, que vem se destacando no futebol argentino, tá? Jogador que o Vasco quer contratar por empréstimo, tá? O clube libera, tá? O clube libera. Talheres lá, ele libera sim. O André já disse que o Vasco fez contatos, os clubes estão negociando uma forma da transação desse atleta, tá? A grande possibilidade do atleta vir emprestado com obrigações de compra, tá? Já que o jogador tem muito interesse em deixar lá a Argentina, vê aqui o Vasco como uma oportunidade da vida, tá? Assim como outros jogadores que já saíram lá do Talheres e vieram pro Brasil. Então, o Girotti aí pode ser o reserva do Verratti, tá? Jogador aí bastante interessante. Você que não viu, procure o vídeo deles aí no YouTube que você vai se encantar por um centroavante jovem, que seria um baita nome aí para reserva do Verratti. Ou para brigar com vaga com o Verratti, certo? Sobre Rony, tá? Deveremos ter novidades importantes, tá? No dia de hoje. A informação que chega vindo lá de bastidores de São Paulo é que o Pedrinho vai ter uma reunião com o empresário do Rony, tá? Vale lembrar que entre Vasco e Palmeiras está tudo acertado para um empréstimo com opção de compra, tá? Com um empréstimo com opção de compra entre Vasco e Palmeiras. O que hoje empata o Rony de chegar no Vasco é o próprio Rony, tá? Tá pedindo um salário de R$1.600.000. O Vasco topa pagar 1.200.000, tá? Essa é a conversa. O Vasco vai ter uma reunião aí com o staff do Rony nessa semana para falar sobre essa situação. O Rony que já teve a oportunidade de deixar o Palmeiras e nada acontece. Esteve próximo do Fluminense, não foi. Esteve próximo aí de um time da Arábia, não foi. Então o Vasco aí vai dar uma cartada final no Rony. Ou o Rony corre contra o tempo aí para assinar com o clube, ou ele vai acabar ficando no Palmeiras na reserva sem jogar. Então a reunião aí é tratada como decisiva, tá? E é bem capaz, tá? Que o Vasco feche a contratação do Rony, tá? Nessa semana. A negociação tá bem avançada. Vamos aguardar e torcer para que dê tudo certo. Fechado? Uma boa segunda a todos. Deixa seu like que é importantíssimo. Se inscreva no canal Vasco 98. Ativa o sininho de notificações para receber vídeos todos os dias, certo? Um grande abraço a todos e até mais.